Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro para deixar o like, dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, se tornar um cidadão Terra Firmeza. E hoje no Sexta Sombria, um caso muito doido que marcou muita gente, assim, eu lembro de quando aconteceu, assim, porque não tem como você, quem viveu essa época, falar o que estava fazendo, né? Que é o caso do Mark Chapman. Quem foi o Mark Chapman? Foi o cara que no dia 8 de dezembro de 1980, com 5 tiros, sendo que ele acertou 4, ele assassinou o John Lennon, baseado no livro The Catch in the Rye. E por que ele fez isso? Essa é a grande pergunta que vem na cabeça das pessoas. Porque o Mark Chapman, ele tinha problemas emocionais, ele tinha problemas de esquizofrenia, tem ainda, né? Porque ele está vivo, ele está tentando sair da prisão perpétua, né? Que ele foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca tinha cometido nenhum crime antes, ele serviu no exército. Vamos nos dados do Mark Chapman, porque aí eu começo a falar um pouquinho sobre ele. E sobre o livro que inspirou o assassinato, segundo ele. E uma teoria muito louca que tem sobre isso. O Mark Chapman nasceu no dia 10 de maio de 1955. Ele nasceu em Fort Worth, Texas, nos Estados Unidos. Ele é cristão. Ele teve uma esposa, né, que ele casou em 79, que sabia do plano dele matar o John Lennon. Ele, na verdade, ele estava morando ele teve uma vida assim. Ele era fã dos Beatles, ele era fã do John Lennon, e quando o John Lennon deu a declaração, nos anos 60, que os Beatles eram mais importantes que Jesus, ele criou uma cisão muito grande com o John Lennon. Conforme os Beatles acabaram, que parte da cabeça dele colocava a culpa no John Lennon, e o John Lennon começou a tomar uma série de atitudes contestatórias durante a vida dele, como Bad in Peace, como eu falei aqui, eu tenho um vídeo aqui sobre o documentário Imagine, né? Dá uma olhadinha no Eu Recomendo Música, eu recomendo documentários, que eu explico melhor esse caminho que o John Lennon tomou. O John Lennon estava sendo investigado pelo governo americano, ele tinha saído de Londres, principalmente em função dos impostos que eram muito altos. Muitas bandas saíram da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mas principalmente da Inglaterra, pela quantidade de taxas de impostos que eles pagaram. Isso aconteceu com os Rolling Stones, e muitos deles se radicavam nos Estados Unidos. O John Lennon, ele era fissurado por Nova York, assim, ele se via como um nova-iorquino. Ele estava morando no Dakota Building, né, e ele tinha gravado o Double Fantasy e estava trabalhando em alguns materiais, isso no final de dezembro. Aliás, é a mesma data que o cara que matou o Pantera, o cara que matou o Dimebag do Pantera, escolheu para cometer o crime dele depois, né? O que aconteceu? O Mark Chapman, ele teve uma série de problemas na vida dele, e ele, durante muito tempo, ele colocava o John Lennon como a referência dele para tudo. Conforme o John Lennon foi tomando um caminho diferente na vida dele, e principalmente na fase solo dele, onde ele começa a tem uma música que fala assim, Don't believe in Jesus, I don't believe in the Beatles. Ele fala, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na religião, eu não acredito nos Beatles. Então ele começa a negar todo aquele passado que fazia sentido na cabeça do Mark Chapman. O Mark Chapman se sentiu extremamente traído pelo John Lennon. E aí, o Mark Chapman, ele era obcecado por um livro chamado The Catch in the Rye, do J.D. Salinger. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Do J.D. Salinger, e esse livro ele saiu em 1951. É muito doido que não existe adaptação do cinema desse livro, porque o Salinger não permitiu. Ele morreu há pouco tempo e ele achava que ele nunca autorizou e não deixava ter
adaptações do Catcher in the Rye. Então o que acontece? O Mark Chapman, ele começa a ver no John Lennon o equivalente ao que ele via no livro. Porque no livro ele trata da história do Holden Caulfield, que é um jovem, né? É muito interessante que você fala assim, The Cat in the Rye é um apanhador, que é o apanhador no campo de centeio, você fala assim, é um livro rural. Não, ele é um livro urbano. Ele faz a analogia de que o campo de centeio, quando você é criança, você só consegue ver até o fim do campo de centeio. A sua visão do mundo é até onde vai o campo de centeio. E que crescer é você chegar até... Desculpa. Nossa. Me dando um... Perdão. Eu espiei aqui de cima do microfone. E que quando você vai chegando na vida de adolescente para adulto, você consegue atravessar esse campo de centeio. E ali tem um abismo, o abismo da vida adulta. A palavra que mais se repete no livro, por exemplo, é hipócrita. E é como ele vê, como o personagem principal, o Holden Caulfield, vê os adultos. E aí há uma correlação entre como que o Mark Chapman se via, que ele se via como o protagonista, que é um cara que está questionando tudo, mas ao mesmo tempo o John Lennon vai representar isso. Quando você lê o The Cat in the Rye e tenta trazer o paralelo para a mente do Mark Chapman, você vai ver que ele via o John Lennon um pouco como o Holden, mas ele também se vê como o Holden. Então o que acontece? O Holden, ele é o jovem contestador que vai questionar o mundo, hipócrita, mas ele percebe que lá na frente ele vai se tornar um hipócrita. Então ele começa a ver no John Lennon uma degeneração do Holden. Ou seja, o John Lennon cumpre o papel que o Holden está dizendo no Catcher in the Rye. Só que ao mesmo tempo, ele se vê como o Holden também. E o Holden do lado que vai estar questionando e vai permitir isso, vai salvar. Tanto que o livro se passa em 2 dias. O Mark Chapman entrou numa piração, ele começou a ler esse livro obsessivamente, ele anotava, tanto que quando ele cometeu o crime, tinha uma cópia no hotel dele, com o livro, com várias marcações, de tipo um altar assim montado, ele tinha um livro desse na casa dele e ele estava com uma cópia. Tanto que ele foi em outubro para matar o John Lennon, ele ficou em Nova York, várias vezes ele teve receio, ele não sabia se ele faria isso ou não. E quando ele chega no dia para executar o John Lennon, no dia 8 de dezembro, ele vem e tem um fotógrafo, e o fotógrafo fala assim, pede um autógrafo para ele. Então tem uma foto do Mark Chapman, isso é muito conhecido, dele tirando o John Lennon autografando o Double Fantasy para ele, logo de manhã, assim. E aí o que acontece? Ele não consegue fazer o que ele tinha imaginado, ele fica o dia todo esperando o John Lennon, e aí quando ele o John Lennon chega à noite, passa a Yoko na frente por ele, e o John Lennon olha para ele e o reconhece. Na entrevista dele, que tem aqui no YouTube, pro Larry King, por exemplo, que ele fez da cadeia, é muito doido ele falando assim, que para ele, quando o John Lennon olhou para ele tinha certeza que ia acontecer algo de errado, porque o John Lennon olhou como assim, o que você está fazendo aqui ainda? Você tem algo para fazer? E aí o John Lennon passa por ele saca um revólver e descarrega nele. E aí ele fica parado, o John Lennon cai nas escadas, a Yoko corre, e aí depois volta para ver o John Lennon, já começa a gritar, o porteiro do prédio vem, tira a arma, e porque aí ele ficou com a arma na mão assim, pendurado, olhando pra cena. Ele não correu, ele não fugiu, ele não fez nada. Aí o cara tirou a arma da mão dele, ele catou o livro, sentou e ficou lendo o Apanhador no Campo de Centeio. É muito doido você imaginar como uma mente ela pode ser sugestionada. E aí existe uma outra história muito louca envolvendo o Apanhador no Campo de Centeio e o Mark Chapman. Por quê? Há uma teoria, e isso não é comprovado, isso é teoria, eu estou falando aqui por título de curiosidade,
Porque o apanhador no campo de centeio ele foi encontrado na cena do crime o Lee Harvey Oswald, que é o cara que atirou no Kennedy, e ele foi encontrado no cara que fez o atentado contra o Ronald Reagan nos anos 80. E muita gente diz que o Catching the Rye, lembra que eu falei há pouco tempo aqui do MK Ultra, que é o programa que é desenvolvido, que aparece como pano de fundo no Stranger Things? Uma das ideias que dizem é que o livro, o The Catching the Rye, ele era usado para trigar esse modo assassino em algumas pessoas. E que isso teria acontecido com esses 3 assassinatos. Eu acho muita brisa, assim, mas existem filmes, documentários sobre isso, tentando justificar um ato sobre alguém que... Porque o que chocava, assim, uma coisa que chamou muita atenção na morte de John Lennon é que ele era um cara que defendia a paz, ele era um cara que lutava pela paz. Ele é um cara que escreveu Imagine, assim, e morrer assassinado de uma maneira... por motivo fútil. Uma das coisas que foi usada contra o Mark Chapman, ele alegou insanidade. Se você olhar, ele tinha o problema de esquizofrenia dele. Mas uma coisa que pesou muito foi o tipo de bala que ele usou. Ele usou a Hollow Point, que é a bala de ponta oca, a famosa Dum-Dum. Então, essa bala, ela tem um poder de destruição muito grande, principalmente a queima-roupa. E aí uma das coisas que pesou contra ele foi isso. Falou assim, não, você veio com a intenção de atirar de perto, você ficou sondando, você teve várias chances de desistir disso e não desistiu. E o Mark Chapman, nessa entrevista do Larry King, ele fala uma coisa muito estranha. Ele fala assim, depois que o Larry King pergunta, como que você se sentiu? E aí é uma coisa que muita gente pega dessa coisa do MK Ultra. Ele fala que depois que ele executa a ação dele, que ele tinha uma voz que falava na cabeça dele, faça, 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 ela meio que foi desligada. E ele ficou tentando processar e entender aquilo que ele fez. Tanto que ele fica sentado e ele é levado pela polícia, aí foi julgado e está preso até hoje. Beleza? Então esta foi a história do Sexta Sombria sobre o Mark Chapman, o cara que infelizmente cometeu o atentado contra o John Lennon e o matou. E aí você vai ter a morte do John Lennon, ela teve toda uma mudança no pensamento. Tem um show dos Stones em 85, por exemplo, que o fã sobe no palco para... Ninguém sabe, o Kate Richards já arranca a guitarra e dá na cara do cara, assim. Por quê? Porque foi um momento em que os músicos passaram a temer os fãs em função disso. Porque o Mark Chapman era um fã muito grande do John Lennon e dos Beatles e que se sentiu traído por eles dentro da projeção que ele fez na história do The Catching the Rye. Beleza? O poema de hoje é em homenagem ao John Lennon, que eu fiz no dia do ataque do Bataclan. Ele chama Imagine. O poeta de Liverpool pediu um mundo sem fronteiras e as pessoas todas juntas vivendo em paz. Mas infelizmente muitos, nesse insignificante planeta, egoísta e dividido em facções, não tenham tanta imaginação assim. É muito difícil para o ser humano lidar com o outro ser humano e as maluquices que surgem dentro da cabeça. E você ter pessoas que estão totalmente voltadas para a paz e as outras pessoas estão querendo guerra, estão querendo destruição, estão querendo morte, estão querendo causa. É muito louco, é a questão que todos nós temos. Por que a gente não consegue viver de boas? Porque tem gente que não quer, tem gente que não consegue. Esse lado belicoso e destrutivo do ser humano é uma coisa que fascina os pensadores. O Jung estudou isso, o Freud estudou isso, o Nietzsche estudou isso. Por que o homem tem essa necessidade de se jogar para sua autodestruição, sendo que o normal seria se preservar, a autopreservação? Vai entender. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, comenta aí se eu deixei de dar alguma informação, se tinha mais coisa que eu deveria ter falado, se você tem alguma dúvida, complementa as informações do canal, se inscreve e eu vejo vocês em outro dia, em outra Sexta Sombria. Tchau, tchau.